Fala, meus queridos. Professor Facina aqui do canal Circuito Paralelo. E galera, aqui a ideia é corrigir a prova da UNB de 2024 para 2025. E aí eu vou quebrar essa prova em alguns blocos, né? Ou seja, os blocos de exercícios que apareceram aí durante a prova. Beleza? Para não ficar muito extenso, e aí você acompanha da forma que você achar melhor. Beleza? Então, galera, a ideia aqui é começar já direto aqui nesse primeiro bloco de exercícios. Se você reparar aqui, nós temos, né, um experimento. Vamos ler o texto e aí vamos sequência para os itens. Ele fala o seguinte: um sistema de IA foi desenvolvido com os princípios básicos de funcionamento de um tubo de raios catódicos, com base no experimento feito pelo físico inglês Thomson, em 1887, cujo o esquema simplificado ilustrado na figura precedente. No experimento, um filamento aquecido emite elétrons, que são acelerados por uma diferença de potencial V e percorrem uma distância d1 até atingir a tela do anteparo, que contém uma pequena fenda. Os elétrons que passam pela fenda atravessam a região de comprimento D2, onde existem campos elétricos e magnéticos uniformes, constantes e perpendiculares entre si, e ao atravessar a região, os elétrons são defletidos devido às forças elétricas e magnéticas que atuam sobre ele. Nessa região, o campo elétrico E é gerado por uma diferença de potencial aplicada entre as placas paralelas mostradas na figura, e o campo magnético B é gerado por um eletroímã não mostrado na figura. A direção e o sentido desses campos são mostrados na figura, e finalmente os elétrons atravessam uma região livre de força até atingir uma tela fluorescente que fica a uma distância d3 da região que contém os campos eletromagnéticos. Todo o aparato está contido em um recipiente de vidro, onde se faz um vácuo, e na ausência do campo elétrico e campo magnético, os elétrons atravessam a fenda em linha reta. Importante isso, hein? Na trajetória indicada pelo eixo X na figura. A posição em que o elétron atinge a tela fluorescente é indicada em Y. O ponto importante no desenvolvimento da IA é perceber que o desvio para um tubo de raios catódicos irá depender apenas das três variáveis: do potencial, do campo elétrico e do campo magnético, e a partir das informações precedentes, e considerando que os elétrons ao sair do filamento estão aproximadamente em repouso, vamos julgar os itens. Então, galera, olha só. Antes da gente começar aqui propriamente, vamos entender, né, esse texto como um todo, o que ele quis falar com isso. Que a ideia é o seguinte: voltando aqui para a figura, galera, o que vai acontecer? Essa diferença de potencial V, ela vai acelerar esse elétron aqui por meio de uma força elétrica, certo? E esse elétron vai adquirir uma certa velocidade. Quando esse elétron vem, passa por essa fenda, ele entra nessa segunda região, onde tem o quê? Uma placa positiva e uma placa negativa, que vai gerar para você um campo elétrico aqui que a gente vai discutir, beleza? Só que além disso, você tem um campo magnético B que também está interagindo aqui dentro, beleza? Consequentemente, esses dois campos vão gerar interações nesse elétron e ele vai poder modificar a trajetória desse elétron. Como assim? Que nem comentou para você no texto que se esses campos forem iguais, perceba que esse cara aqui vai vir retinho. Mas eles também poderiam subir ou eles poderiam descer. E isso vai depender o que, galera? Da situação que está acontecendo aqui dentro. É isso que a gente quer entender. Então, depois que eles saem dessa segunda região e vêm para essa próxima, alguma coisa vai acontecer dependendo da segunda região. E perceba que ele fala dessa região D1, D2 e D3, que são distâncias horizontais. Galera, para ficar ainda mais fácil, né, de você entender, agora a gente discutir um pouquinho antes de começar a fazer os itens, eu trouxe para você aqui um pequeno esquemático dessa situação aqui, ó. Que acontece? Se você olhar para mim aqui, temos a primeira região, que é aquela onde eu falei para você que vai ter a força elétrica que vai acelerar esse elétron. Perceba então que eu trouxe para você que o trabalho que essa força elétrica realiza é carga vezes o potencial. E aí esse cara vai adquirir uma velocidade v, que é isso que a gente está interessado. E aí ele vai andar essa distância d1. Tranquilos? Agora, quando eu entro nessa região 1 para 2, perceba que tem um campo magnético, tem um campo elétrico. Como, lembrando, né, galera, o potencial positivo está em cima, o potencial negativo está embaixo. Então perceba que do positivo para o negativo forma-se um campo elétrico, sempre. Justo. E se é um elétron, perceba que a minha força elétrica ela tem que apontar em sentido contrário ao do campo elétrico, porque é uma carga negativa. Tranquilos? Show de bola. Agora, galera, volta aqui para mim. Vou trazer aqui você de volta para a gente entender o campo magnético, certo? Se você perceber, o campo magnético nessa questão, ele está entrando na folha. Se ele está entrando, você vai pegar os seus dedinhos e vai botar entrando na folha. O seu polegar, você vai ter que apontar no sentido de quem? Da velocidade. Então é como se você pensasse o seguinte: você tem aqui entrando, bota o polegar no sentido da velocidade, e você vai ver o seguinte: se você botar a sua palma para cima, seria uma carga positiva. Se você apontar a sua palma para baixo, seria uma carga negativa. E no caso aqui, como é uma carga negativa, a gente vai botar a nossa palma para baixo. E aí você vai perceber, obviamente, que a força magnética vai estar apontada para baixo. Beleza? E galera, vem para a terceira região,
que nem eu comentei para você, e aí eu já trago os casos aqui mais simplificado, que é o seguinte: se a força elétrica for igual à força magnética, a gente tem um equilíbrio de forças. Se a gente tem um equilíbrio de forças, a resultante é zero. Se a resultante é zero, a gente tem duas opções. Ou o corpo permaneceria em repouso, no caso o elétron, ou ele permaneceria em movimento. E como ele está em movimento, ele vai permanecer em movimento, em retilíneo e uniforme. Então ele vem aqui sem sofrer desvio, e o texto te falou isso. Agora olha só como fica fácil depois que você colocou as forças. Se a minha força elétrica ela for maior do que a minha força magnética, você concorda que a tendência é que esse elétron comece a subir. E ele vai atingir regiões positivas aqui em cima desse anteparo. E eu já escrevi para você, se a força elétrica for maior do que a força magnética. Agora, caso contrário, se a força magnética ela for maior do que a força elétrica, perceba então que esse elétron vai querer atingir regiões negativas desse anteparo aqui embaixo. Beleza? Se isso for verdade, ou seja, se a força magnética for maior do que a força elétrica. Beleza? E um último comentário muito importante, galera, para você perceber isso aqui, é o chave dessa questão da UNB, era o quê? Perceba que essas forças, elas estão somente no eixo vertical, ou seja, no eixo Y. Se isso é verdade, não existe nenhuma mudança desse vetor velocidade. Como assim, Facina? Galera, esse vetor velocidade aqui, ele é como se fosse uma componente horizontal, certo? Não tem forças que acelerem ou mudem o módulo dessa velocidade na horizontal, só na vertical. Então perceba que a todo momento a componente horizontal desse cara vai ficar sempre igual, não vai mudar. Então, se você ver no meu desenho, eu botei aqui V e aqui eu também tivesse V. Fascina, mas se tivesse uma força aqui na horizontal, opa, aí sim, galera, eu poderia mudar esse vetor velocidade, mas isso não acontece. Belezinha? Então vamos agora jogar os itens devagarzinho aqui e vamos nessa. Primeiro item que ele traz para a gente é o seguinte, olha só. Na ausência do campo magnético B, ou seja, a gente vai tirar o campo magnético, o tempo que o elétron leva para percorrer a distância D2 mais D3 entre a fenda e a tela não dependerá, ou seja, não dependerá, olá galera, não dependerá da intensidade do campo elétrico. Perfeitíssimo. Galera, o que acontece? O tempo que eu levo para percorrer essas distâncias horizontais D2 e D3, lembra que são distâncias horizontais, elas vão depender exclusivamente desse vetor velocidade aqui. Ora, se esse vetor velocidade ele não tem mudança do seu módulo, eu também não vou ter mudança do meu tempo. Beleza, galera? Então essa aqui é a lógica dessa questão, por isso que eu falei que isso era muito importante logo no início. Então, se eu não mudar a componente do vetor velocidade, eu não mudo meu tempo na horizontal. Belezinha? Então esse item está perfeito. Galera, número 14. Número 14. Na ausência agora do campo elétrico, os elétrons que, que atravessam a fenda irão descrever trajetórias parabólicas. Opa, aqui que está um detalhe importante. Galera, não tem nada de trajetória parabólica aqui não, certo? Vamos te lembrar uma coisa que é importante no magnetismo. Ora, se eu não tiver o campo elétrico, então vou colocar aqui para você que o item 14, certo? E vamos considerar que o módulo do campo elétrico é zero. Se isso é verdade, só tem a força magnética. Galera, se só tem a força magnética, você vai lembrar o seguinte: a força magnética, ela não realiza trabalho. O trabalho da força da magnética é sempre zero. Por que, Facina? Porque a magnética, galera, a força magnética ela atua como uma resultante centrípeta. Ela sempre vai apontar para o centro da trajetória, certo? O que vai acontecer? Quando esse elétron, ele entrar sem um campo elétrico, é bem provável que ele comece a se gerar um movimento circular aqui dentro. A gente depois discute isso com mais detalhezinho. Mas o ponto é, se a força magnética não realiza trabalho, ela sempre vai realizar um movimento circular e uniforme. Então tem aquele famoso Habib me vê um quibe, lembra dessa expressão bonita do magnetismo? Que é justamente quando você só tem um campo magnético lá dentro. E isso aqui sempre é uma trajetória o quê? Circular, você vai ter um raio. Então vamos voltar ali para o desenho que eu fiz para você. A lógica é mais ou menos o seguinte: se eu não tivesse esse campo elétrico, é como se esse cara fosse fazer um movimento assim, ó. Ou seja, um movimento circular e uniforme aqui ao longo dessa trajetória. Beleza, galera? Ou seja, lógico que tem um anteparo, ele vai bater antes. Ah, Facina, mas esse aqui não seria um movimento parabólico? Não, galera, é uma parte de uma circunferência. Por isso que esse movimento ele é circular e não parabólico. Beleza? Então, nessa parte já estaria o item errado. Mas perceba que ele continua o item certo depois. Olha lá. Ao percorrer a região que contém um campo magnético, irão atingir a tela luminescente em um ponto com coordenada Y negativo. Isso é verdade, né, galera? Porque perceba que se eu não tiver esse campo elétrico, não tem essa força. Então, obviamente, o sentido desse cara ia bater aqui embaixo.
mas como ele afirmou para você que era uma trajetória parabólica, isso torna o item errado. Belezinha? Então, o item também bem assim, legal de você lembrar aqueles conceitos básicos do magnetismo de movimento circular, que são importantes. Então, itemzinho 14, erradíssimo. Beleza? Vamos aqui para o item 15, que ele fala o seguinte: a variação da energia cinética do elétron ao percorrer a distância d1 mais d2 mais d3 até atingir a tela luminescente não dependerá da intensidade do campo magnético. Galera, perfeito. É o que eu comentei aqui para você no item 14. Olha só, coisas que são importantes a gente lembrar também aqui. No item 15, você tem que lembrar que o trabalho de uma força resultante ele é sempre igual à variação da energia cinética. Esse aqui é o teorema do trabalho, certo? O que isso que diz pra gente, galera? Diz o seguinte, que se você tiver a força magnética aqui como resultante, certo? Que ele falou pra gente, vai ter a variação da energia cinética? Lógico que não. Por quê? Como a gente viu, a força magnética ela não realiza trabalho. Se ela não realiza trabalho, a variação da energia cinética ela é zero. Se não tem variação, significa dizer que a velocidade é constante. Por isso que a gente consegue calcular o Habib me um Kib aqui, certo, galera? Justamente porque a velocidade permanece constante. Então, quando ele afirma para a gente que a variação da energia cinética da tela a atingir a tela não dependerá da intensidade do campo magnético, isso aqui é perfeito, porque o campo magnético, tendo ele ou não tendo ele, perceba que ele não muda o módulo do vetor velocidade, ele não realiza trabalho. Se ele não realiza trabalho, perceba então que não tem como ele variar essa energia cinética. Belezinha? Então, item 15, certíssimo. Galera, 16. Esse aqui você tem que ir com calma, certo? Que ele fala que se a razão entre o campo elétrico e o campo magnético foi igual a esse cara aqui, ó, esse treco feio aqui que ele trouxe para você. Então, o feixe de elétrons que atravessar a fenda não irá sofrer nenhuma deflexão até atingir a tela luminescente. O que ele quer dizer para você? Ele está dizendo o seguinte para você, galera, que quando esse cara tiver uma condição que o campo magnético sobre o campo elétrico, ou vice-versa, né, que ele disse aí para a gente, ele for igual a um certo termo, isso aqui vai passar retinho, não vai sofrer deflexão. Galera, vamos entender então a primeira coisa. Vamos calcular essa velocidade, você tinha que partir por aqui. Uai, Facina, por quê? Porque ela é uma incógnita aqui do nosso exercício. Como é que eu vou fazer isso? Vou usar o teorema aqui do item 15 que eu falei para você. Porque eu sei que inicialmente quem vai acelerar esse cara é a força elétrica. Então eu vou dizer o seguinte, o trabalho da força elétrica tem que ser igual à variação da minha energia cinética. Quem é o trabalho da nossa força elétrica, galera? É carga vezes o potencial V, certo? Isso tem que ser igual a m v final ao quadrado sobre 2 menos m v inicial quadrado sobre 2. Beleza? Só que detalhes que são importantes. Ele já falou no nosso texto que o elétron inicialmente estava em repouso, então a energia inicial é zero. E ele chamou essa carguinha aqui de elétron, então vamos só fazer as mudanças de variável. Galera, vou passar esse 2 multiplicando e essa massa dividindo e tirar a raiz. Como é que fica a nossa expressão? Nossa expressão fica a seguinte, que a velocidade desse cara tem que ser 2 vezes o elétron vezes o potencial dividido pela massa desse cara, certo? Pela massa dele e tirar a raiz desse cara. Beleza? Então essa é a nossa velocidade desse elétron bem aqui. Galera, se você perceber, foi exatamente esse treco feio que a gente viu aqui, ó. Então quer dizer que isso aqui que ele disse para você é o UNB. Isso aqui é a sua própria velocidade. Então tá bom. Segundo passo dessa questão. A gente já achou a velocidade. Agora, se você olhar no texto, olha o que ele falou para a gente. Que olha só, na ausência do campo elétrico e no campo magnético, os elétrons atravessam a fenda em linha reta. Só que eu não quero que esteja ausente, mas eu quero, por exemplo, que eles sejam iguais, que nem eu comentei para você. Porque, como eu comentei inicialmente, se essa força e essa força, ou seja, a elétrica e a magnética, forem iguais, significa dizer que a resultante é zero e esse cara passaria retinho. Não foi isso que eu te comentei? Galera, eu vou fazer exatamente então essa conta. Olha só, vou dizer para você que num segundo passo, a força magnética ela tem que ser igual à força elétrica. Beleza? Se isso é verdade, significa dizer que Q, que é a força magnética, V é a nossa velocidade, B, certo? Já vamos admitir que ela é máxima aqui, né? QVB. Isso tem que ser igual a quem? A mesma carga vezes o campo elétrico. Show! Corta uma carga com uma carga, vamos isolar a velocidade. E quem é o V? Ele é exatamente o campo elétrico sobre o campo magnético. Galera, e quem é o nosso V? Nosso V é esse treco feio que a gente calculou aqui, ó. Então eu vou jogar ele aqui para baixo. Então eu sei que isso aqui
tem que ser igual a 2 vezes o elétron vezes o potencial dividido pela massa e tirar a raiz dessa parada. Galera, foi isso que a UNB falou para você? Se isso acontecer, né, ou seja, ele falou que se a razão for igual a isso, então não terá número de flexão? Perfeito. Galera, item bonitaço, bonitão. Só que é um item difícil, certo? Você teria que estar bem frio, bem dominante aí nas questões do magnetismo da eletricidade para poder marcar esse item aqui para gente. Beleza? Então é isso. Galera, vamos para o próximo item, já está feito esse. Vamos para o próximo que ele fala aqui, ó. Olha só, se a diferença de potencial V entre as placas que gera o campo elétrico for duplicada, certo? Então, se o potencial for duplicado, a velocidade dos elétrons que atingem também será duplicada. Galera, a gente vai ver que isso não está bem legal. Olha só, olha para essa expressão bem aqui, ó. Vamos pensar o seguinte: o que a gente vai fazer aqui agora, ó? Imagine que você tem uma nova velocidade, certo? Uma nova velocidade V aqui para você. Uma nova velocidade V. O que você tem que fazer? Você vai duplicar o potencial. Então, 2 vezes o elétron vezes, ó, 2 vezes o potencial. Dupliquei, vou dividir pela massa e vou tirar a raiz. Você concorda comigo que isso aqui é a mesma coisa de fazer isso aqui? Esse 2 em vermelho eu vou deixar ele na raiz. Vai ficar assim, ó. Raiz de 2. Vou até mudar aqui a cor dele. Ó, raiz de 2, que multiplica a raiz que está lá dentro. Quem é a raiz que está lá dentro? É 2 vezes. Ficou torto isso aqui, né, galera? Eu dei esse negócio torto aí. 2 vezes o elétron vezes o potencial e dividido pela massa, obviamente, tudo aqui dentro da raiz, né, galera? Deixa eu botar aqui tudo dentro da raiz para você, só para não ficar feio isso aqui, né? Então, deixa eu tirar só essa raizinha aqui e vamos colocar aqui tudo dentro da raiz. Show, agora tá massa. Galera, então perceba, isso aqui para você, ó, isso aqui em vermelho é a sua própria velocidade que você tinha antes. Então perceba que o V' agora, ele é raiz de 2 vezes o seu V. Então não tem nada de duplicar o seu V aqui não, né, galera? Ou seja, o seu V é multiplicado por raiz de 2, o que invalida esse item que a UNB trouxe para você. Então esse item 17 está o quê? Erradíssimo. Beleza? Agora vamos para o item 18, que ele fala o seguinte: quando o elétron sofre uma deflexão na região entre as placas que geram o campo elétrico, e a força magnética que atua sobre o elétron nessa região mantém sempre a mesma direção. Galera, então olha só, isso aqui é um item que foi bem assim sacana. Por quê? Vamos pensar o seguinte: olha o que está acontecendo aqui, acompanha comigo. Como a gente já sabe, a força magnética ela é dada por quem? Q, V, B. Essa é a nossa força magnética. Galera, perceba, o V é uma grandeza vetorial, o campo também e, obviamente, a força também. Se você mudar o V, você tem que mudar a força magnética também, certo? Então quer dizer que, em tese, vai mudar aqui alguma coisa desse vetor velocidade. O que a gente sabe é o seguinte, que se eu tiver somente a força magnética, o que vai acontecer é que aquele elétron que está aqui, ó, ele vai poder estar aqui em algumas regiões. Vou botar em regiões bonitinhas aqui, nesses pontos da circunferência. Obviamente, galera, a força magnética ela sempre vai estar apontando aqui, ó, para o centro da trajetória, certo? Só que você concorda comigo que durante esse movimento do elétron, por exemplo, ele estando vindo daqui para cá, ó, esse vetor ele vai fazendo isso aqui, ó. Ele vai virando toda hora para você, ou seja, ele vai fazendo esse movimento ao longo de toda a trajetória, certo? Se a gente pensar que isso é uma mudança de direção, perceba que esse item, então, está errado, né, galera? Ou seja, o vetor campo magnético ele vai mudando a sua direção. Seria pensando nessa lógica, e foi, eu acredito, nesse sentido que esse item aqui veio como errado para você, porque a UNB marcou ele como errado para a gente. Logicamente, galera, que você poderia ter uma outra interpretação que também estaria correta, que seria o quê? Que, até comentei isso com meus alunos, que você tem que o vetor campo magnético ele sempre aponta para o centro. Se ele aponta sempre para o centro, isso aqui sempre é uma região que uma direção, perdão, radial. Se é sempre uma direção radial, galera, perceba que né, o vetor campo magnético não muda a sua direção. Mas, né, obviamente, lembra que você tem aqui um seno teta. E esse seno teta sempre é um ângulo que é feito entre
O vetor velocidade e o campo magnético, certo? Por isso que quando você usa a sua regra da mão direita ou da mão esquerda, você sabe que você tem campo, você tem velocidade e, obviamente, tem que fazer 90 graus se for máximo. Mas se esse ângulo começar a variar, perceba então que algumas coisas da força magnética também tem que variar também. Então, galera, acho que nesse quesito que a UNB quis trazer esse item aqui como errado para você identificar essa abordagem. Um itemzinho que eu achei bem, assim, safado, né? Eu acho que você teria que ir com calma, se não tivesse muito confiante para marcar ele, deixava em branco, né? Bem provável que pegou muita gente de surpresa, mas a ideia é justamente essa. Fechou? E para a gente matar esse bloco de questões, vamos para o item que ele fala o seguinte: se o campo magnético B tiver sentido contrário ao mostrar na figura, o feixe de elétrons que atingirá a tela fluorescente em um ponto de coordenada com valor positivo de Y. Então, galera, o que ele está falando para você? Que você vai ter um novo campo magnético, que eu vou desenhar aqui para você, ó, vou colocar ele aqui do lado, ó, um novo campo magnético aqui, só que agora ele está saindo, no sentido contrário, aqui em roxinho. Então, esse campo aqui, belinha. O que vai acontecer, galera? Vamos supor que eu não tenha mais esse campo em azul. Se eu não tenho mais esse campo em azul, perceba então que agora eu vou ter uma mudança da minha força magnética e esse cara vai estar apontando para cima essa força magnética. Se ele vai estar apontando para cima, com certeza, né, galera? Se você olhar aqui, as duas forças, né, tanto a elétrica quanto a magnética, estão para cima, a consequência é que esse cara faça uma trajetória no lá para cima, atingindo valores positivos de y. Então, ele vai fazer isso aqui e vai atingir uma coordenada positiva aqui em cima. Se isso é verdade, né, galera, que a gente constatou aqui no nosso item, perceba que esse item 19 está perfeito. Belezinha? Então, galera, foi isso. Espero que vocês tenham gostado. A gente continua os próximos blocos e aí vocês acompanham de maneira gradual. Valeu e até mais.